Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Gisélia e hoje nós começamos a aula 27, tá? Vamos nos organizar. Para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno, o lápis, a borracha, lápis de cor e 2 folhas, tá bom? Se você tiver uma folha assim de cartolina, alguma coisa mais firme assim, é legal também, tá bom? Então, se organiza, vê o material e coloca a data de hoje, o número da aula e o título da aula, tá bom? Tem um tempinho para vocês se organizarem. Vamos lá então, tá tudo certo lá? Então lembrando que nós estamos fazendo, né, uma revisão de vários conteúdos, né, falando sobre os movimentos sociais de resistência. E nós vamos continuar hoje, né, com essa aula. Então, os movimentos de resistência culturais, sociais, políticos, econômicos, né, dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, dos indígenas, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Lembrando que movimentos de resistência são aquelas organizações coletivas, quando determinado grupo resolve se reunir, se organizar para conquistar determinados objetivos, para garantir a sua sobrevivência muitas vezes, para que a sua cultura não desapareça, para que a questão do território, né, porque não perca as terras. Então esse é o objetivo, isso que é um movimento de resistência, certo? Nós vimos sobre o movimento indígena, né? Nós vemos que desde o começo da história do Brasil, eles reagiram contra a invasão dos europeus, né, dos portugueses, contra a tentativa de escravização, contra a tentativa de tomar suas terras, então sempre reagiram. E nós vimos que essa reação gerou guerras, impossibilitou, por exemplo, as capitanias hereditárias, né? Não deu certo esse projeto porque eles atacavam toda hora, então os portugueses que tinham capitania se obrigaram a ir embora, certo? E voltar para Portugal e deixar as terras aqui, então nós vimos que a resistência gerou nisso. Depois, para evitar essas guerras, o próprio governo começou a organizar algumas instituições para mediar esses conflitos, né, para diminuir os conflitos. E depois os próprios indígenas, né, se organizaram, criaram várias organizações. Aqui eu coloquei algumas delas, tá? Mas tem várias outras. Então aqui, por exemplo, onde diz ali o ISA, né, Instituto Socioambiental, por exemplo, nas nossas aulas, nós pesquisamos, né, os dados que nós trazemos aqui, nós pesquisamos nesse instituto, por exemplo, no Museu do Índio. Então vários deles fornecem, por exemplo, informações para nós sobre a situação dos indígenas, sobre a questão das terras indígenas, né, como eles vivem, questão da cultura. Então aqui, um pouquinho assim, para vocês terem uma ideia, né, nós já falamos sobre isso, lembra disso? E essa questão também
a resistência ela também passa pela questão cultural, para preservar a cultura, para eles não esquecerem, para valorizar a cultura deles. Então, uma das formas que nós comentamos foram os jogos indígenas. Tá? Até mais ou menos 2015, por exemplo, tinha jogos nacionais, internacionais indígenas, que tinha várias modalidades indígenas. Uma delas, por exemplo, é a corrida de tora. A corrida de tora ela acontece no dia a dia, né, dos indígenas. Depois de várias atividades, eles praticam essa corrida e eles resolveram levar para os jogos indígenas. Tá? Nós temos também arco e flecha, por exemplo, é outra modalidade. Tá bom? Então, o objetivo dessas festas é relembrar a cultura e não deixar ela morrer. Tá bom? E aqui, vários estudantes colaboraram conosco, mandando atividades sobre essa... Fiz a proposta, né, de vocês desenharem um tronco, fazer um tronco, né, uma tora, e enfeitar essa tora com um grafismo, né, indígena. Então tem aqui alguns exemplares, tá bom? Aqui do Davi Alves Macário, da Fernanda Renata Marques, da Letícia Aliev Irã, do 5º ano B, da escola Oswaldo Cruz, e da Letícia Rodrigues Sebastião, que ela fez a tora, e ela mandou uma atividade que a gente fez lá no começo desse assunto que falava do trançado indígena, lembram disso? Tá bom? Então eu agradeço os estudantes que mandaram para nós suas atividades, tá bom? Então muito obrigada. Lembrando que nós fizemos outras, né? O trançado foi um deles, as moradias, as habitações indígenas, tá? Falamos também sobre a greve de 1917, na verdade o movimento dos trabalhadores, da fábrica e também outras modalidades depois, tá bom? Nós vimos que no começo da fábrica quando surgiram as primeiras fábricas, nós tínhamos vários problemas, não tinha os direitos que nós temos hoje, não tinha férias, por exemplo, né? O salário era muito baixo, não existia um limite de horas trabalhadas, né? Hoje em dia é 8 horas. Lá no começo, trabalhava-se até, digamos, 16 horas por dia, ou seja, o dobro disso, tá bom? Nós vimos que um problema muito grave era trabalho infantil. Então, era muito o trabalho infantil e noturno, e também ganhava muito mal, as crianças eram castigadas e por aí vai. E aí eu trouxe, assim, pra reforçar, relembrar, revisar esse assunto, essa matéria do jornal. Ela foi publicada em 1933, dá uma olhadinha ali. No Jornal da Manhã, lá de Pernambuco, né, em Recife, lá em Pernambuco, tá bom? E diz assim, o título da matéria é assim, esmagou a mão. O operário João Costa dos Santos, branco, com 8 anos de idade, observe que anos era escrito com 2 N's ali, né? E residente à rua 12 de Julho, em Afogados, quando trabalhava nessa oficina da prefeitura no bairro da Boa Vista, foi vítima de um acidente sofrendo esmagamento da mão esquerda. O referido operário compareceu ao posto da assistência pública, onde lhe foram ministrados os necessários socorros. Observe que tem várias palavras ali que são escritas, escrevia diferente naquela época, tá bom? E aqui, denunciando, porque nós temos nessa matéria aqui que nós vemos, trabalho infantil, uma criança de 8 anos, né, trabalhando. Outra coisa, a questão que era bem comum também nesse começo, as pessoas se machucarem, né? Então ela esmagou a mão, se machucou, muitas vezes a pessoa ficava mutilada, perdia aquela mão, ficava sem mão e tal. E muitas vezes ela era demitida sem direito a nada, e não tinha uma aposentadoria, nada disso. Então uma criança já, aqui dependendo do que aconteceu com a mão dela, já com 8 anos, ela já ficou impossibilitada de diversos trabalhos, tá? Inclusive, e será que ela estudou? Será que ela conseguiu estudar, ter uma profissão e trabalhar em alguma coisa que fosse melhor remunerado, que fosse mais humano, que ela não sofresse violência, tá bom? Então aí a questão é pra gente pensar sobre o trabalho infantil. Quando nós falamos de trabalho infantil, nós estamos falando desse tipo de trabalho. Então lembrando que os trabalhadores se organizaram para conquistar muitos direitos que nós temos hoje, certo? Lembra disso? Então eles agiram de várias formas. Então surgiu um movimento operário, digamos assim. Então lembra a organização de, um grupo de operários com estratégias, com as reivindicações, com todo um estudo sobre como conquistar esses objetivos, tá bom? Então quem lembra
De que forma os operários se organizaram para conquistar os seus direitos, para conseguir as suas reivindicações? Quem lembra lá? Tá, vou colocar uma imagem e depois quero ver que você consegue lembrar com a imagem. Aqui, essa imagem eu trouxe várias vezes, inclusive, tá bom? E ela se trata do quê? De uma forma de reivindicação que são as greves, lembram disso? Essa é uma foto da greve de 1917, que foi a primeira greve que teve no Brasil, a primeira greve que parou o Brasil, estão lembrados? Então, manifestações também são outras formas, né? Então as pessoas se reúnem, fazem passeata, ou abaixo-assinado, tá? Naquela época, assim, hoje nós temos a internet, o pessoal se manifesta na internet, né? Nas redes sociais e por aí vai, certo? Sindicato é outra forma de organização. Então, geralmente é o sindicato que organiza tudo isso, organiza a greve, organiza as manifestações e tá, essas diversas formas de luta, assim, como eles colocam. Tem mais uma forma ali que consegue lembrar do que se trata aqui? Uma outra forma deles se organizarem, que eram os jornais, tá bom? Então, através dos jornais operários, digamos assim, eles explicavam para o trabalhador as situações, né? Por que era importante o trabalhamento, quais as reivindicações, para que era aquela greve, qual o motivo da manifestação, que dia, em que lugar eles iam se encontrar, algumas coisas assim. Então, os jornais foram muito importantes para conscientizar os trabalhadores dessa necessidade de lutar. E assim, a partir desse trabalho que nós fizemos, nós recebemos alguns trabalhos de alguns estudantes, algumas atividades. Então, eu quero mostrar alguns para vocês aqui. Então, alguns estudantes eu propus que vocês fizessem os jornais, lembram disso? Então, você ia inventar, digamos assim, um jornal operário e ia mandar pra gente. Então, nós recebemos alguns. Tá. Esse aqui é o jornal, olha o título do jornal, Jornal da História, de 29 de setembro de 1917. Então, o título, a manchete é Greve dos Trabalhadores e suas reivindicações. Daí tem ali a ilustração da greve e tal, tá bom? Depois, mais pra frente, eu mostro, eu tenho o nome do estudante ali. Nós temos aqui a Folha de Curitiba. Também anuncia que a greve dos trabalhadores, que foi em 1917, a primeira greve. E também contém ali as reivindicações, né? Porque os trabalhadores fizeram greve, né? Colocou que estava fechada a fábrica. E, inclusive, o que acontecia no Brasil naquele momento. Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, tá bom? A morte de operários, morte de soldados. Bem legal também, tá bom? E o Jornal do Povo, também de 1917, O Grito do Trabalhador. Bem interessante, tá? Obrigado pelos estudantes. Vamos mostrar pra vocês os estudantes que fizeram aqui. Da Folha de Curitiba, o autor é o João Vitor Ei, da Escola Municipal Paranaguá. Tá bom, João Vitor? Adorei teu trabalho, obrigado, parabéns, tá bom? A estudante Ana Clara Ramos do Carmo, da professora Josimara Cristina Correia, da Escola Municipal Helena Colodi. Ela escreveu o Jornal da História, tá bom? Que eu já mostrei pra vocês, tá? Obrigada, Ana Clara. Adorei também teu trabalho, muito legal, tá bom? Obrigada por enviar pra gente. A Isabelle Santana Franco, da Escola Municipal Walter Horner, tá? O Super Notícias, tá bom? O Davi Alves Macário, da Escola Municipal Professor Leonel Moro. E o Adrian Kelvin Moreira, da Escola Municipal Leonel Moro também. Tem outro jornal aqui, Jornal de Curitiba, da Maria Gabriela Gruner, da Escola Municipal Professor Leonel Moro. Tá bom? Obrigada aos estudantes por enviarem. Não consegui imprimir todos, que depende do tempo que chega aqui pra nós, tá bom? Mas ficou bem legal, obrigada. Vamos lá, gente. Então, depois nós falamos sobre o movimento negro, né? O movimento de resistência negro. Então, lembrando que os africanos, né, no caso, vieram pro Brasil para ser escravizados, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, em vários outros, né, setores aqui.
E era uma vida bem difícil e tal, mas eles sempre resistiram, desde o lado do navio negreiro, né? Sempre eles lutaram contra essa situação, né? E em muitos momentos essa luta foi, digamos, individual. Então a fuga lá da fazenda até chegar nos quilombos, muitas vezes esse processo era individual. Tá bom? Mas em alguns momentos eles começaram a se organizar e fazer os movimentos. Então, por exemplo, o quilombo já era uma organização coletiva para eles se defenderem, né? E tem vários outros. Então vamos ver quem lembra aqui. Quais as outras formas de luta, né, dos negros, né? Como funcionava, né, o movimento negro? Então deles, movimento abolicionista. Então vários setores da sociedade escreviam jornais, escreviam livros, defendendo o fim da escravidão no Brasil. Faziam também alguns comícios falando sobre isso, né? Então vários setores da sociedade. Como eu já falei, as fugas. Quem mais? Quem lembra? O que vai aparecer agora? Aqui. Acabei de falar os quilombos, é outra forma, tá bom? Teve guerras, né? Houveram guerras também. Eles boicotavam o trabalho, então algumas coisas que era para fazer eles não faziam, tal, ou faziam de uma forma errada, para não colaborar mesmo com essa forma, né, de trabalho. Teve luta mesmo, luta corporal através da capoeira e resistência cultural. Então era proibido batuque, era proibido capoeira e tal, mas assim mesmo eles faziam escondidos, né? A sua religião era proibida, e assim mesmo eles se manifestavam escondidos, mesmo quando era proibido, tá bom? E o resultado disso é que toda essa questão cultural e essa população chegou até hoje. Então até hoje nós temos várias, a cultura brasileira é formada também pela cultura africana, pela cultura indígena, tá bom? E eles se organizaram também. Então até hoje tem organizações aqui do movimento negro, que alguns, né, que eu já trouxe para vocês. Nós vimos que lá no começo tinham os clubes sociais negros, né? Logo que teve a abolição da escravidão, eles se organizaram em clubes sociais negros, uma vez que eles não podiam frequentar outros clubes, os clubes dos brancos. Aí o professor Sandro contou isso para nós, tá bom? A partir daqui eu fiz uma proposta de atividade e as crianças mandaram aqui as atividades. Era para organizar um concurso, né, de beleza negra, assim como a Laudelina fez, né, e vários outros clubes fizeram, tá bom? E aqui eu trago para vocês algumas imagens. É da Escola Municipal João Macedo Filho, tá bom? Não enviaram o nome dos estudantes, mas assim, eu adorei essas atividades, então eu espero que o estudante identifique, tá? Então a proposta era se desenhar um bonequinho assim e vestir ele com uma roupa para o concurso. Então aqui tem alguns resultados dessa atividade, tá bom? Aqui também da Escola João Macedo. E esse é da Escola Municipal Paranaguá. A Letícia Rodrigues Sebastião, da Escola Municipal São Miguel, também mandou o trabalhinho dela e fez várias troca de roupa, nesse caso aqui, tá bom? O Davi Alves, né, novamente, mandou também os seus participantes, né, do concurso de beleza, tá bom? Então agradeço os estudantes por mandarem. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, essa resistência, ela garantiu, né, fez com que ainda hoje nós tivéssemos várias comunidades que se preserva, né, a cultura afro-brasileira, né, que são as comunidades quilombolas, ou comunidades remanescentes de quilombos. Então, que são pessoas, né, descendentes lá de ex-escravizados, tá bom? E então aqui nós temos o mapa com algumas áreas onde tem comunidades quilombolas aqui no Paraná. Tá? Já trouxe várias vezes para vocês, né? Mas por que eu trouxe isso de novo? Porque eu quero mostrar para vocês um trabalho, um lindíssimo trabalho de uma pesquisadora com uma dessas comunidades, tá bom? Então aqui, para vocês terem uma ideia, tem aqui o mapa do Brasil, destacado em vermelho ali o mapa, né, do Paraná. E no mapa do Paraná nós destacamos onde fica Palmas, tá bom? Então, essa pesquisadora, a Karine Xavier, ela teve a oportunidade de conviver 5 anos em uma
comunidade quilombola lá em Palmas. E ela, a partir dessa convivência, ela fez um trabalho, um belíssimo trabalho, por sinal, falando sobre essa comunidade, sabe? Um aspecto dessa comunidade. Então, primeiro eu quero mostrar aqui algumas fotos. Na verdade, em Palmas tem várias, né, comunidades quilombolas. Então, uma foto para você ter uma ideia, né, na primeira igreja São Sebastião, que fica no quilombo Adelaide Maria Trindade Batista. A outra foto é a fachada do Colégio Estadual Quilombola, né, Maria Joana Ferreira. A Karina, ela fez um trabalho com esse quilombo, Adelaide Maria Trindade Batista, que eu vou mostrar para vocês. O que ela investigou? Na convivência com as pessoas dessa comunidade, ela teve bastante contato com essas 3 mulheres aqui. Até as 3 Marias, que ela chama, as 3 Marias de Adelaide Maria Trindade Batista, né? É o nome da comunidade. O que ela percebeu nessa convivência? A questão da cultura afro-brasileira que se preserva ali. E essas mulheres, além delas ser líderes, né? Então, na região, nessas comunidades, tem vários líderes. E entre esses líderes tem essas mulheres aqui. Então, eles escolhem de preferência mulheres idosas, né? E essas aqui são algumas dessas mulheres. Então, várias questões que eu vou contar do quilombo, elas mostram a questão da cultura afro-brasileira. Então, por exemplo, a oralidade, por exemplo, o respeito, né, à questão dos mais velhos, ancestralidade, né? A questão circularidade, por exemplo, e aqui a questão da cultura oral, porque essas mulheres, elas tinham, em alguns momentos, assim, dessa convivência, a Karine percebeu, né, vivenciou, inclusive, momentos de narração, né, algumas narrativas que elas costumam contar para as crianças, para as pessoas ali naquele ambiente. E através dessa narrativa nós observamos essa, né, a cultura, né, afro-brasileira. Aqui, nessa imagem que eu acabei de colocar, é um desses momentos dessas narrativas que uma dessas mulheres está contando, né, uma dessas histórias. Então, aqui para vocês saberem, é a Maria Trindade, Maria Aparecida e a Maria Arlete, tá bom? E aí a própria Karine Xavier vai contar para vocês um pouco desse trabalho dela, tá bom? Então, vamos assistir a Karine. Olá, crianças. Prazer, eu sou Karine Xavier. Eu sou uma teatróloga. Opa, o que é uma teatróloga? Sim, eu sou uma atriz, diretora, produtora, desenvolvo tudo aqui na área do teatro. Aliás, da artes cênicas, tá? Então, quando eu entrei no Instituto Federal do Paraná, eu fui morar no interior do estado, Palmas. E lá eu tive a oportunidade de conhecer 3 comunidades quilombolas. Pera, o que é quilombola? Então, para falar de quilombola, eu preciso explicar um pouco para vocês o que é um quilombo. Aí a gente vai lá no século XV com o rei de Portugal. Ele dizia que quilombo era a reunião de 3 a 5 pessoas guerreiras, né? E aí isso foi se espalhando e no mundo inteiro a gente ouve até hoje que tem quilombo. Só que o quilombo mudou. Quando chegou no Brasil, né, os quilombos, quando o período de pessoas escravizadas, a gente vai perceber o que acontece. As pessoas vão querer ir para o quilombo. E esses locais são o quê? São pessoas que não estavam aceitando aquele sistema. Elas estavam indo contra o sistema. E elas guerreavam literalmente, em uma luta mesmo, né? Aí a gente vai conhecer, nesse período das pessoas escravizadas, o Quilombo de Palmares, que ficou mais conhecido de todos, né? Que tem 30 a 40 mil pessoas, por isso que ele ficou tão conhecido. Só que a gente não vai ter só esse quilombo, a gente vai ter muito mais. Sim, é tanto que eu conheci 3 comunidades no interior do nosso estado. Só para vocês terem uma ideia, no final do século XX, a Constituição brasileira, ela deu visibilidade a comunidades quilombolas, que antes eram veladas, a gente não sabia que elas existiam, elas eram só comunidades tradicionais, né? E aí, o que vai acontecer?
um susto, porque eles não imaginavam que tinha tantas comunidades. Para vocês terem uma ideia, tem quase 5.000 comunidades no Brasil inteiro não registradas. As registradas a gente vai ter quase 3.500, um pouquinho mais, tá? E essas comunidades hoje, no final do século XX para o século XXI, elas não vão estar mais lutando que nem os antigos do Quilombo. Hoje eles lutam pelos saberes da terra, eles lutam para ter o seu território, para assim, a oralidade, tudo que está aprendendo, né, na sua terra, na sua família. Na comunidade quilombola do século XXI, a gente vai encontrar famílias. Então, quem nasce no quilombo, ele, que nem nessa comunidade Adelaide Maria Trindade Batista, são de 5 famílias. Aí, quando você entra na comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo é parente, todo mundo é conhecido. Parece que você está em casa mesmo, né? Porque você vai se sentir muito bem mesmo. E eu, como teatróloga, fiquei conhecendo a Dona Arlete, né? Uma das anciãs da comunidade. O que acontece? Na comunidade tem umas pessoas com mais idade, a gente chama de líderes quilombolas. As líderes quilombolas tem várias. Antigamente tinha uma líder, que era a Adelaide Maria Trindade Batista, né? Que ela foi uma das primeiras. Ela veio até para o Paraná com a esperança de ser liberta. E que dó, né? Bem naquele período da Guerra do Contestado, tudo, sabe? E aí o que acontecia? Os homens iam guerrear e as mulheres ficavam em casa. E a comunidade é muito matriarcal. Então as mulheres têm essa função de passar a cultura da comunidade. E aí as líderes quilombolas, que são as mulheres com mais idade, elas vão passar algumas narrativas que eu nomeei na minha dissertação de narrativas quilombolas. Essas narrativas quilombolas, vocês vão perceber que elas vão ter alguns elementos africanos, porém elas vão ter características brasileiras. Aí vai ficar afro-brasileira. E aí a gente vai esses saberes a gente precisa conhecer. E a gente precisa conhecer para se fortalecer, para saber aonde a gente está, né? E eu, como atriz e diretora, eu transformei em espetáculo, né? Eu apresentei já no Festival de Curitiba, já apresentei em vários festivais fora de Curitiba, eventos, né, de Ser Negra, eventos que já fui convidada. Eu apresentei até num evento da prefeitura o ano passado, uma contação de história, né? E aí vai acontecer o quê? Elas tinham algumas características, as líderes quilombolas, de contadoras de história. E essas contações de história a gente vai encontrar em lugares de estar junto. Esses lugares de estar juntos são aonde? Casa, escola e a igreja. Sim, nesses locais eles vão transformar os saberes. E para mim, como eu já falei, no teatro a gente vai transformar isso em cena. As narrativas que eu coletei, elas têm características de animais, de visagens e da noiva, a noiva da embuia. Hoje eu trouxe para vocês Urutágua. Por quê? A Arlete, que é uma das anciãs mais antigas da comunidade, ela conta que a avó dela, ela deitava as crianças, né? Ela deitava, né? E deixava as crianças em torno, meio círculo, para contar histórias. E nesse período, quando as crianças se acalmavam, que daí ela começava a contar. E ela sempre explicava que os sons, tudo tinha um significado. Eu tenho várias narrativas quilombolas que eu adoraria passar para vocês. E quem sabe em alguma oportunidade a gente pode trocar. Eu tenho esse trabalho, só para vocês terem uma ideia, assim, a minha dissertação, ó, é um livro, né? É um trabalho. E assim, eu tenho certeza assim, que
que vocês podem também transformar o conhecimento. Muito interessante o trabalho da Karine, né? Adorei esse trabalho, porque ela mostra de que forma essas comunidades acabam preservando ou, digamos, mostrando, né, essa cultura afro-brasileira. E assim, eu selecionei no trabalho da Karine algumas ilustrações. Então, a partir do que ela observou desses momentos de narrativa, de contação de história, ela fez alguns desenhos desses momentos de contação de história. Então, ela registrou a forma com que as Três Marias, né, contavam a história. Então, uma dessas formas está aqui. E a número 2 é outra história. É outro momento, tá bom? Dá uma olhadinha ali. O que vocês acham aqui? Como que funciona? O que essas duas imagens estão contando? Né? Que momentos as Marias escolhiam para contar a história? Essa imagem número 1 é a representação do momento em que as crianças se reuniam ao redor, né, de uma dessas mulheres para ver a história. Essa mulher, ela deitava, né? Deitava no banquinho, ela dormia. Quando ela dormia, as crianças percebiam que era o momento da contação de história. Tá? Então, o número 1 tinha essa forma, né, de transmissão de conhecimentos. Na imagem 2, era o momento de trançar os cabelos. Então, enquanto elas trançavam o cabelo, arrumavam o cabelo das meninas, elas aproveitavam também para contar essas histórias que muitas vezes, que geralmente contêm um ensinamento, né, sobre se cuidar, sobre alguns lugares que você não deve ir, e alguns momentos, né, por exemplo, não sair à noite, por exemplo, tá? Então, são narrativas, mas que contêm ensinamentos, né, sobre aquela comunidade, tá bom? Bom, vamos lá. E nós falamos também do movimento feminista, né? Que foi um dos últimos que nós falamos. Então, de que forma as mulheres se organizaram para conquistar alguns direitos, para melhorar algumas coisas, né, na vida delas. Bom, para nós relembrarmos esse conteúdo, eu trouxe a história de uma mulher. Eu vou ler para vocês a história dessa mulher. Eu não vou falar o nome dela aqui. Então, eu vou ler uma mulher que é muito conhecida de vocês, tenho certeza disso. Eu vou ler a história, eu quero ver depois quem consegue adivinhar de quem eu estou falando, tá bom? Essa história é tirada aqui desse livro, 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, que é da Débora Tomé, tá bom? Vamos lá? Então, era uma vez um reino onde quase todas as pessoas eram apaixonadas pelo mesmo esporte. Isso era tão importante que o chamavam de Pátria das Chuteiras. A terra era a terra onde se jogava o melhor futebol do mundo. Porém, vejam vocês, nesse mesmo reino, achavam que futebol era coisa apenas de meninos. Mas algo estava prestes a mudar nessa história. Na beirada do campinho de várzea de 2 riachos, em Alagoas, vivia sempre metida no grupo de garotos. Uma dessas meninas. Aos domingos, eles iam assistir ao jogo dos mais velhos, que tinha uma bola de couro de verdade, bem diferente da bola murcha que os pequenos disputavam ao longo da semana. Assim que os grandes chutavam para fora do campo, a meninada toda corria, pois era a grande chance de dar um chutão naquela que era a bola. Nessa hora, essa menina que eu estou contando a história, né, juntava todas as suas forças e corria sem respirar. Muitas vezes corria e, bum, chutava a bola de volta para o campo. Largue a bola! Que é coisa de menino. Ela ouvia o tempo todo essa frase. Mas era tão feliz jogando futebol com os pés descalços que não tinha como desistir. Um dia, um olheiro a viu jogando e levou-a para o Vasco, no Rio de Janeiro. Não tinha nem debutado a menina e já estava treinando todo dia como atacante. Com 17 anos, foi a vez de vestir a amarelinha na Copa do Mundo de Futebol Feminino. De lá, pulou rapidamente para o futebol europeu. Antes de conquistar seu reino, virou ídolo na Suécia. Essa menina, né, essa mulher hoje, é tão boa, mas tão boa, que por 5 vezes foi escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo. Um feito único, é também a maior artilheira das Copas Femininas. Como se isso fosse pouco, em 2015, ela ainda se tornou a pessoa entre homens e mulheres que mais fez gol jogando pela seleção brasileira. Até hoje, por mais de 100 vezes, ela fez a torcida gritar gol.
Com tanta coisa assim, os habitantes do tal reino, ainda que tenham resistido, tiveram que pensar melhor. Afinal, já tinha até uma rainha do futebol. Como era mesmo aquela história de futebol não era coisa pra menina? E aí nós estamos falando... Conhece a história dessa mulher? Nós estamos falando da jogadora Marta, tá bom? Essa é a história da Marta. Ela, na época dela, né, não se considerava que futebol era coisa de menino. Menina não era... Não se incentivava as meninas a jogar futebol e muitas vezes era proibido, inclusive. Mas ela, apesar disso, ela insistiu, foi atrás e se tornou, né, uma das maiores jogadoras de futebol, né, do mundo. E, assim, resta lembrar que ainda hoje a seleção brasileira, né, de futebol feminino ainda tem muita dificuldade, bem diferente da seleção masculina, né, de futebol. Patrocínio, tem dificuldade de patrocínio, mas as mulheres, elas não desistem. Então, aqui a grande questão é definir que o futebol é apenas para os meninos e para as meninas não. Ainda quando eu era criança, era assim, né? Os meninos jogavam futebol e as meninas caçador. Então, aí tem muitas questões que se definiu que é para menino e outras que são somente para as meninas. Então, por exemplo, os meninos... Será que todos os meninos que vocês conhecem gostam de jogar futebol? Né? E são ótimos de futebol, assim? Então, tem que ver. Então, nem sempre, né? Tem muitos meninos que preferem outras atividades, não se sentem tão bem assim jogando futebol e tá tudo bem, certo? Então o feminismo atualmente, ele também luta com essas questões, né? Estuda essas questões também dos meninos, né? Que os meninos são obrigados a fazer e que muitas vezes não se sentem bem, questão de sentimentos que os meninos não podem expressar, tá bom? Então o feminismo é também para os meninos, é também para os homens, certo? Eu comecei falando dessa história, comecei falando, né, da questão da minha mãe, então, ainda da questão de proibição. Então, as mulheres não foram sempre... Não era só a proibição de jogar futebol, mas, por exemplo, de trabalhar e de estudar, por exemplo. Né, as mulheres tiveram dificuldade para participar da política. Então, quem conseguiu, né, que nem a Joênia, foi uma grande conquista, certo? As mulheres, profissão... Tem algumas profissões que são, geralmente, a maioria das pessoas que trabalham são mulheres. E durante grande parte da história não tinha direitos, era uma profissão bem descriminalizada. E teve quem lutasse para que isso melhorasse bastante. É o caso da Laudelina, de Campos Melo. Então, vejo que eu falei de várias mulheres aqui para vocês, tá bom? Falei dessa mulher aqui, que fundou a primeira escola para meninas, né, no Brasil. Que é a Nísia Floresta. Lembram disso? E nós vimos outras dificuldades das mulheres, né? Que na fábrica elas ganhavam bem menos que os homens, fazendo o mesmo serviço, né? Ainda hoje essa dificuldade, né? A taxa de desemprego é muito maior entre as mulheres, principalmente as mulheres negras. E que as mulheres se organizaram para que, né, tivesse uma mudança. Uma das líderes do movimento feminista é essa mulher aqui, a Emmeline Pankhurst. E esse começo era a favor do voto feminino, tá bom? No Brasil nós tivemos a Berta Lutz. Mas ainda hoje a questão da participação da mulher na política é muito baixa, né? Então nós vimos, dá uma olhadinha no gráfico ali. Que está em cinza são os homens, né, nas prefeituras, e em roxo as mulheres. Então vê que a participação das mulheres é bem menor do que os homens ainda, tá bom? E nós temos vários feminismos, né? Eu conversei com vocês que tem vários feminismos, que dependendo da especificidade daquela categoria, né? E agora eu trouxe um joguinho, né, sobre essas mulheres que nós trabalhamos, tá bom? Aqui eu fiz uma carta, algumas cartas aqui que tem uma dessas mulheres, tá bom? Então coloquei todas elas aí que aparecem na tela, coloquei aqui. Eu vou tirar pra mim uma dessas cartas, tá bom? E vou colocar o vídeo que a Lucimara Lopes gravou pra mim, com uma pista
sobre uma dessas mulheres. Você tem que adivinhar qual dessas mulheres eu acabei de tirar aqui, tá? De qual dessas mulheres eu estou falando. Ela foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Foi fundadora do primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil, além de promover concursos de beleza visando valorizar a beleza da mulher negra. Vamos lá, pessoal. E aí, de quem que é a... qual a carta que eu tirei? De qual mulher nós estamos falando? Da Laudelina, tá bom? Então essa primeira mulher que nós trabalhamos foi a Laudelina. Certo? Gostaram do jogo? Então na próxima aula nós continuamos, tá? Falando sobre essas mulheres com esse joguinho aqui, tá bom? Então por hoje é só, gente. Tchau pra vocês.